E aí, meus consagrados, TrioCast no ar, sempre falando de cultura. Tema de hoje, terror. É isso aí, rapaziada. Estamos aqui com os meus queridos, Júlio Castro Fala, rapaziada. e o famigerado Luiz Felipe. E aí, turma, beleza? Nesse episódio, iremos indicar os nossos filmes de terror preferidos. Esse gênero faz muito sucesso na bilheteria. Quem nunca foi ao cinema assistir aquele terrorzinho com os amigos? Você já, Júlio? Ah, com certeza, né, meu querido? Vou te contar algumas curiosidades, Júlio. Os filmes de terror costumam derivar grandes franquias. Os Jogos Mortais, por exemplo, que nos apresentou o serial killer Jigsaw, já tem 9 filmes, e o 10º já está confirmado. E o Aí, Atividade... mano. Aí, Lipe, Você comemora? é serial killer Jigsaw. Vai ter que voltar aí. É Jigsaw? Tá. É. Eu nunca vi esse, acredita? Você gosta? Nunca não, mas eu sei o nome do cara só. Cara, deixa isso na edição. Vai ficar engraçado. Ah, Júlio, nós temos Vou algumas... deixar. Deixa. Os Jogos Mortais, por exemplo, nos apresentou o serial killer Eita, como é que é? Repete. Ah, Eu ia errar de novo. Que sacanagem. Como é que é? Jigsaw. Tá. Jigsaw. Como se fosse a autossauro da PUC. É Tá Jigsaw. bom. Ah, nós temos também algumas curiosidades. Filmes de terror costumam derivar grandes franquias. Os Jogos Mortais, por exemplo, que nos apresentou o serial killer Jigsaw, já tem 9 filmes. O 10º também já está confirmado. E a Atividade Paranormal é outro caso à parte. Já tem 6 filmes lançados. Então agora a pergunta que fica é, por que vocês acham que esse filme, os filmes desse estilo fazem tanto sucesso? Porque eu me pergunto isso todos os dias. Eu acho que é porque é um entretenimento fácil de assistir. Não precisa ter uma grande história, só precisa, ter aquele sustinho, que aí já fica todo mundo entretido, a gente quer ver o próximo. É aquele entretenimento que você desliga o cérebro e assiste, tá ligado? Eu acho que faz sucesso por isso. Cara, então, os filmes desse gênero, eles são pautados naquele elemento surpresa, né? Ou seja, eles querem te dar um susto quando você menos espera. Claro que tem aqueles que são chamados terror psicológico, né? Que não são característicos por terem uma assombração e tal, né? A história por si só faz isso através do uso de elementos, né, de outros elementos. Mas apesar de ser uma farsa, como qualquer outro filme, cara, eu confesso que quando eu assisto eu fico, assim, em média, uma semana sem dormir com a luz apagada. Eu fico, sei lá, uma semana, de fato, 7 dias ali com a luz do abajur ligada. Você é medroso? E de touca ainda, de touca, porque aí me sinto mais protegido das forças do mal. Você né? é medroso? Mas fala aí, Dudu, o que tu acha? Não, Júlio, você é medroso e fica com medo na hora de dormir depois de um filme de terror? Cara, com certeza, de fato, eu fico com muito medo. Não é brincadeira, não. Mas e aí, Dudu? Então, galera, fica aí a declaração que o Júlio precisa de uma namorada para proteger ele após ver um filme de terror. Mas, continuando aqui em relação ao filme de terror, galera, eu não sei, eu não curto muito, assim... Quando é um filme bom, né, porque, claro, a gente tem filme ruim em todos os gêneros. Quando eu vejo, assim, tem um filme de terror bom, que, o roteiro foi bem trabalhado e tudo mais, até um pouco clássicozinho, eu me esforço um pouco e vou ver, e geralmente eu gosto. Mas eu acho que as pessoas, elas querem esse sentimento, às vezes, como o Júlio falou, essa adrenalina, talvez elas não sentem no dia a dia, né? É uma adrenalina que você meio que vai lá pra simular, né? Porque no dia a dia você não tem. O que vocês acham? É isso aí, cara? Não sei mesmo. Eu acho que sim. Eu acho que é bem isso mesmo. E um negócio legal é que alguns filmes de terror combinam meio que, terror e comédia. Então você se diverte assistindo e ainda também tem a comédia. Tem uns filmes mais sérios, tipo Invocação do Mal, que é mais, assim, susto. Mas tem aqueles Annabelle, Chuck, que é pra ser aquela coisa de terror, mas também é bem engraçada, meio que um deboche, tá ligado? E eu acho legal que eu vejo que esses filmes de terror, eles funcionam tanto no cinema quanto no streaming. Eu acho que filmes desse gênero, lançados no Netflix, também fariam sucesso. E eu acho que isso é bom, assim, pro gênero, que vai ter uma longevidade. Concordam? Eu acredito que os filmes de terror, ele tem uma característica própria, que é você ficar dominado, que você se sente acuado no canto com medo, de fato. Você não tem ali uma característica de, sei lá, de
tentar desvendar o filme. Você fica, como o Dudu também falou, uma adrenalina forte. Porque filme de terror, ele quer isso, né? Ele quer que você se sinta com uma angústia ao longo da história. Mas enfim, galera, agora tem as nossas dicas. Porém, Dudu, você quer falar alguma coisa antes? De forma nenhuma. Então é você que manda. Agora pega a pipoca e bora para as nossas análises. Eu fico pensando em te mandar essa do pega pipoca, a pessoa tá no carro e tal, ela, caralho, eu vou pegar a pipoca, fudeu, como é que eu faço? Tô dirigindo. É complicado. Não tem nem como, cara. Isso aí eu vou ter que deixar. Aquele Não tem nem como. sempre que fala pega pipoca. Hoje vocês estão demais. Olha, Dudu, sempre que fala pega pipoca, leva da Júlia fazendo pipoca de micro-ondas. E queimando. Queimando pra caraca. E ficou com cheiro aqui em casa, tipo, uma semana. Porra, eu lembro disso, caralho, bons tempos. Vamos lá. E aí, então, galera, dica 1, a minha dica, vou ficar aí com um filme brasileiro, rapaziada. O nome do filme é As Boas Maneiras, não sei quem já pôde assistir, é um filme, ele foi mais pra festival, ele até foi para os cinemas, ele passa na TV às vezes, mas ele foi especificamente para festival. É dirigido pelo Marco Dutra e Juliana Rojas, ele foi lançado em 2017, o filme tem 2 horas e 15 de duração, e a história da Clara, uma solitária enfermeira da periferia de São Paulo, é contratada pela misteriosa e rica Ana como babá de seu filho. As duas mulheres desenvolvem um vínculo forte, mas uma noite fatídica muda seus planos. Eu não vou dar muito spoiler aqui, mas é um filme que eu até te indico, não veja esse filme vendo trailer ou vendo pôster nem nada, assim, porque eu acho que entrega um pouco. Quando eu vi esse filme, eu não tinha visto praticamente nada relacionado a ele. Então, durante o filme, você começa a fazer umas teorias próprias, assim, do que tá acontecendo e tal, que se você ver o trailer ou tem alguns pôsteres, né, que mostram isso, eu acho que deixa muito na cara, sabe, o que é. Essa é a minha indicação aí pra vocês. Tô curioso, hein? Não assisti esse. Você viu, Júlio? Eu nunca Cara, tinha na verdade, falado. eu nem sabia. Se você me perguntasse qual filme brasileiro de terror eu já vi, eu acho que eu ficaria calado, cara. Porque eu nunca vi, assim, nenhum filme que chegasse perto das obras norte-americanas de terror clássico como a gente imagina. Então, É por isso pega que eu tô essa dica falando do Dudu. esse, entendeu? É por isso que eu tô falando esse. Porque, assim, ele tem a Ana, como eu comentei, ela é Maggiore Estiano. Ela é uma atriz, assim, conhecida, ela é do Sob Pressão, ela também já fez muita novela na Globo. O que é interessante é que ele, por mais que não tenha, talvez, nos efeitos visuais, assim, aquela qualidade que a gente fale, nossa, tá perfeito, igual a gente consegue ver em alguns filmes americanos, a qualidade do filme, na questão de efeitos, ela é boa, assim. Não é a melhor coisa do mundo, mas eu acho que ela te entrega um resultado legalzinho, que a gente não tá acostumado a ver no Brasil, né? Nenhuma tentativa de um efeito especial, talvez construir uma criatura. Nesse filme, eles constroem e vão pra cima, sabe? É um filme que eu já vi que divide muito opiniões. Tem gente que gosta muito ou não gosta nada, assim. Então vamos todos assistir. Eu acho que só o Dudu assistiu da gente aqui, um filme que me deixou curioso. As Boas Maneiras pode ser encontrado no Globoplay, tá, rapaziada? Quem quiser, só botar lá no busca As Boas Maneiras. Posso dar minha dica, Júlio? Posso passar pra minha? Já tá Pode passando? sim, meu Vai querido. lá. Mano, pô, pra ficar perguntando. É o Caraca. Júlio que manda aqui, é o Caraca. Júlio que manda, é o Júlio que manda. Eu queria dizer não, só pra ver como é que isso tá, mas manda ver, meu querido, vai lá. Então a dica número 2 é o filme Hereditário, que foi dirigido por Ari Aster e lançado em 2018. Assim como o Dudu, eu não quero dar muito spoiler, porque a experiência de assistir sem saber nada é a melhor possível. Eu vou dar só uma breve sinopse para vocês terem noção. Então, o longa conta a história da família Graham, que após a morte da avó, começa a vivenciar situações estranhas. A senhora permanece em suas vidas, como se fosse uma sombra sobre a família, especialmente para a neta dela, a Charlie, que é muito solitária. E com isso, a casa começa a ser possuída por um crescente terror, e a família explora os lugares mais escuros da vida deles, tentando escapar
escapar do infeliz destino que herdaram. Então é um filme sobre esse poder hereditário, né, da família. Não quero dar muito spoiler, mas eu vou dar só aqui uns pontinhos. O elenco é muito bom, tem aquela atriz Toni Collette, que é bem famosa, que também tá espetacular. E esse é um dos únicos filmes de terror, assim, que me deixou realmente com medo, assustada. Não tenho muito isso de ficar com medo, eu vejo mais pela zoeira, assim. Mas é um suspense tão bem construído que, assim, eu fiquei igual o Júlio, sem dormir uns 2 dias. E eu acho que esse filme futuramente pode se tornar um clássico. Eu acho que ele ainda não tem o reconhecimento que ele merece. Ele estava disponível no Amazon Prime Video, só que eu fui rever, assim, fui tentar rever lá, não tá mais. Ele foi retirado há pouco tempo, então vai que volta, né? E ele tá disponível nas plataformas de aluguel de filmes, tipo iTunes, Google Filmes e o Now. Então, se vocês quiserem assistir, tá lá. Impressões sobre o Hereditário, Júlio? Assistiu ou não? Cara, não vi, mas se eu não me engano, eu acho que a capa é Já de uma ouviu menininha, a falar? capa? É, É, né? você já ouviu É, falar, então. já ouvi falar. Ah, Cara, eu acho também que é já só vi questão essa de capa tempo. aí, eu já vi essa capa aí Acho também. que parece assustador, né? Só pela capa já dá um certo medo. Mas o filme deve ser bom, de verdade. Eu acho que tá na minha próxima lista. Pô, sempre tem uma criança, né? Tipo, uma coisa assim. Sempre, sempre. Ou é uma casa abandonada, uma criança, aí sempre tem uma cruz, uma parada que você fica tipo assim, cara, imagina a gente na vida real, você vai pra uma casa daquela? Não vai, né? Fica só o pensamento. Aquela casa é super mal assombrada. Você vai entrar, você vai comprar aquela casa, tipo, que várias pessoas já morreram lá. Aí que o protagonista vai, se muda pra lá. Então, realmente, é sempre essa mesma história, mas sempre pega a gente, né? Impressionante. Não, é de verdade, mas porque, tipo assim, a criancinha vê um vulto, vê literalmente o capeta, e em vez de falar, mãe, vamos sair daqui agora, ela simplesmente chega e fala, mãe, eu vi algo estranho ontem. Porra, algo estranho? Não, e os Você viu pais não capeta em acreditam. pessoa? E os E pais você não diz, acreditam, né? estranho? Fala, não, meu querido, isso aí é coisa da sua cabeça. Eu quero saber agora qual que é a sua dica, Júlio. Qual o filme que você trouxe? Olha, pessoal, antes da minha indicação em si, eu vou ter que dizer alguns filmes importantes de terror que marcaram a minha história, mas vai ser bem breve. Então, assim, o filme de terror mais marcante, eu acho que são os filmes do Boneco Assassino, do Chuck. Acho que vocês devam conhecer, pelo menos por nome. Foram filmes, assim, que realmente me marcaram. Tipo assim, quando começava na televisão, eu já sentia aquela angústia, aquela dor no peito. E outra, cara, Hora do Pesadelo, principalmente de 2010, que teve um reboot, e Sexta-feira 13. Hora do Pesadelo com o Fred Krueger e Sexta-feira 13 com o Jason, né? Isso aí eu acho que a maioria deve conhecer, de verdade. São filmes que quando eu vejo, eu não me sinto bem. Verdade pura. Eu sou, Dudu, cara, tomado. Pode ele tá falar. precisando de uma companhia para assistir esses filmes. Quem quiser, deixa nos comentários. Ai, ai. Cara, isso não é brincadeira, cara. Eu sou tomado por uma áurea mística de medo e desespero. Assim, tremendo. Mas enfim, dei meu comentário, agora eu vou pra minha indicação. E o filme que eu vou indicar hoje pra vocês, galera, é o filme A Entidade, de 2012, do diretor Scott Derrickson. Basicamente, eu vou dar um resumo aqui, só pra vocês se encaixarem aí. O Ellison, ou Ethan Hawke, ele é um escritor de romances policiais que acaba de se mudar com a família. E no sótão dessa nova casa, ele descobre antigos rolos de filme que trazem imagens de pessoas sendo mortas. Já começa assim. Aí o cara, tipo, muito intrigado com o que elas representam e também com um estranho símbolo que aparece nas filmagens, ele e sua família logo passa a correr um sério risco de morte, né? Essa é a sinopse. Mas no filme é bem mais crítico a situação. O longa, ele traz uma história que realmente eu acho muito intrigante pelo fato de serem crianças assassinas. Literalmente isso. Crianças que matam suas famílias, com gosto, e filmam. Quando ele tá assistindo as fitas, cara, parece que realmente ocorreu um assassinato. De verdade, a forma como foi filmada, o jeito, a posição, tudo é muito bem pensado, esquematizado para você falar, cara, isso aqui realmente aconteceu. Embora traga alguns sustos clichês, né, e convencionais, que o pessoal já tá acostumado para te levantar da cadeira, a trama dos casos narrados é muito perturbadora. As montagens e os planos, quando aparece uma família inteira sendo enforcada numa árvore, também a paleta de cores. Eu acho que foi tudo pensado realmente para você mergulhar no enredo. Mas é muito comum os filmes de terror terminarem com uma espécie de sopro de esperança. Tipo assim, o serial killer matou 35 milhões de pessoas ao longo da história, mas no final ele é morto ou ele some do mapa. Mas nesse caso, cara, ocorre uma baita tragédia no filme.
né? Você vai dormir pensando naquilo, angustiado. Então, o filme é esse, A Entidade. Assistam, vale a pena, mas se você tem muito medo, assista com alguém, pelo menos. Eu não tenho o que fazer porque eu Cara, assisto sozinho. essa coisa aí, né? O filme, ele. Sei lá, ele tem uma história meio doida, tipo, é um macabro por macabro. É isso que me incomoda às vezes no terror. É por isso que eu acho que eu não gosto muito. É tipo, sei lá, eu não consigo sentir prazer vendo essa coisa macabra nesse ponto, sabe? Sei lá. Dudu, é aquilo que eu te falei, brother. Eu assisto, mas eu não sinto prazer. Tipo como eu falei no início. Eu saio mal do filme, de verdade. É uma Eu não saio, tipo assim, autotortura, ai quase. Mas meu é um Deus, filme que que tu filme sai mal, gostoso. cara. Pô, mas a sensação é gostosa, brother, de estar Então ali você assistindo. gosta. Mas eu saio mal. Porra! Não, também não sou sádico, sei lá. Não sei se eu posso me considerar, mas de verdade. Júlio, Eu fico nesse meio termo. Júlio, eu não assisti esse. Onde é que eu posso ver? Quem quer Boa, acha. rapaziada. Então, pelo que eu sei, tem no Telecine e também tem na Amazon Prime. Então, se você Legal. tem alguns desses, você pode procurar lá e assistir. A Entidade, filme de 2012. Cara, eu perguntei E, ô, pro galera, Júlio, eu tinha certeza que o Dudu ia chegar assim, procura pra mim. Você ia falar isso, né, Dudu? eu falei, quem quer acha. Poxa, Mas Eu olha não sou só, dica de. Eu não sou dica. Pô, não sou turista aqui, não, rapaziada. Se quiser, procura no Google, pô. olha só, eu acho. Eu vou agora abrir um blocozinho que não tá no roteiro, porque eu sou desses. Queria levantar aqui com vocês uma breve questão, rapidinho. Eu queria entender assim, o terror mudou muito. Vocês consideram uns filmes do Jordan Peele, o Corra, ou também o Sexto Sentido, talvez o Iluminado? Vocês consideram esses tipos de filme terror ou seria mais um suspense? Talvez o Iluminado é mais terror, mas o Sexto Sentido e o Get Out, né, o Corra, vocês acham isso terror ou é um suspense meio aterrorizante, sei lá? o terror e o suspense se misturam, né, em algumas partes. Mas eu vejo mais como suspense, assim, os do Jordan Peele, ele ainda consegue misturar, assim, terror com suspense e com comédia, né? Mas, pelo menos o Corra, eu acho que é mais suspense, mas também entra na categoria do terror psicológico, né? Que não é aquele terror que vai te dar um susto jump scare, naquele susto de uou, mas é bem aquela coisa que depois vai te fazer pensar. Então, eu não sei se a gente pode definir como suspense ou terror. Seria um terror psicológico misturado com suspense e comédia, assim, na minha opinião. Mas são âmbitos que se misturam a todo momento, né? Eu considero o Get Out, o Corra, suspense. Eu acho que não vai pra terror. Até porque eu consigo ver ele de luz apagada. Então, eu acho que isso dá um indício que não é terror. Mas eu acho muito comum agora misturarem esses dois gêneros, de comédia e terror. A gente vê isso muito bem explícito no filme do It, A Coisa, né? Principalmente no primeiro. Também tem um novo filme do Boneco Assassino, que não tem nada a ver com a história lá do assassino do Charles Ray, não tem nada a ver. Mas é uma nova história, mas que realmente mistura esse terror ali, clichê e com comédia. Então eu acho muito comum. Mas eu gosto do terror mesmo, assim, sabe? Casca grossa. Porque aí eu consigo identificar mais, e até porque me dá mais uma aflição que é boa, assim, entre aspas, sentir. O Júlio, ele gosta daqueles terror invocação do mal, né? Aquele que você sai perturbado, né, Júlio? É isso aí, de verdade. O problema é que eu não namoro, né? Então, se eu for dormir, aí eu vou ter que fazer o quê? Ou eu vou ter que ir pra cama da minha mãe, ou, meu filho, é rezar a noite inteira. O garoto tá no meio do podcast implorando pra uma garota, gente. Alguém aí? Não, calma aí, calma aí. Podcast. Eu não puxei essa história. Desde o início vocês estão batendo na tecla, Júlio, desde o início. quer dizer, Eu Dudu, só cortei. Eu só cortei. vamos abrir lá no TrioCast um doc do Google Formulário. Quem quiser se inscrever, que a gente vai fazer uma série no IGTV pra gente arrumar a namorada pro Júlio. Uma namorada para Julinho. É. E ó, Bons tempos. o Júlio sugeriu esse tema só pra isso, tá? Não foi combinado não, mas ele sugeriu filmes de terror pra dar essa deixa. Então, interessadas, mandem DM. Então é isso, rapaziada. Filmes de terror, bons ou ruins? Não esquece de comentar e também de seguir a gente lá no Instagram, que a gente posta uns conteúdos muito irados. E é isso. Até o próximo episódio. Tamo junto, rapaz. Valeu, se você preza pela Até sua semana saúde que vem. mental, veja o filme mais calminho. Beijinhos. Tchau. Então, galera, esse episódio fica por aqui. Brigadão por ter ouvido até o final e tamo junto. Esse podcast é realizado por 3 amigos. O Luiz Felipe, que faz jornalismo e adora séries, livros e podcasts. O Júlio Castro, que também faz jornalismo e é amante de documentários. E o Dudu Guimas, que faz publicidade e cinema e adora os Beatles e a Pixar.
O podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, @trio_cast. Até semana que vem.